De volta com o programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é Solange Damasceno. Ela é diretora executiva da Fundação Floresta Viva e nós estamos falando um pouco sobre meio ambiente. Solange, me tira uma dúvida, como é que está a população ribeirinha nesse trabalho de manejo sustentado? Olha, isso é... É difícil a gente colocar na cabeça do caboclo que ele tem que tirar e tem que plantar de novo. Isso é um processo, né? Na verdade, o caboclo, ele já faz isso, né? Quando você vem, eu estive agora recente em Maués, num trabalho, durante 6 dias. E no retorno de Maués, eu tive o cuidado de observar a disposição que estão as casas caboclas. Que esse, inclusive, é um projeto que nós sugerimos para a Fundação e a gente está implantando um projeto chamado Casa Cabocla na Fundação. E olhando por essa ótica, né, nós viemos observando a disposição dessas casas, a forma como o caboclo se comporta no Amazonas, né? E até depois eu coloquei uma nota no meu Facebook colocando o seguinte: o caboclo, na verdade, o caboclo urbano, ele se comporta de uma outra forma que ele se comporta na margem dos rios. Porque se você olhar a disposição das casas, elas todas são colocadas de frente para o rio. Esse é um ato contemplativo do rio e da natureza, né? E na cidade não. As pessoas colocaram essa cultura de que nós temos que estar voltados para o asfalto. Essa não é nossa cultura. Eu posso dizer por mim, eu moro de frente para o rio, então exatamente, eu não tenho do que falar. Né? Então, quer dizer, as casas das pessoas que moram na margem dos igarapés dentro das cidades estão de costas para o rio. Essa não é a cultura cabocla, né? Na verdade é isso. Então, o caboclo interiorano, ruralista, ele já tem na sua cultura, imbricado na sua cultura, a sustentabilidade. O que falta é a gente ensiná-los a maneira correta. A maneira correta eles sabem como fazer. Você imagina que se ele não soubesse a autossustentabilidade, o Amazonas não tinha 98% de área preservada, né? E qual é o estado do Brasil e do mundo que tem 98% de área? Então, né, nós não precisamos ensinar, nós precisamos trazer esse caboclo para nos ensinar o que é sustentabilidade, na verdade. Não é? E melhorar, na verdade, dar uma tecnologia maior para que ele comece a utilizar, a melhorar o que ele já utiliza de maneira correta. Porque, olha, se a gente for ver e for fazer um estudo da forma de comportamento das pessoas que moram, eu falo de recursos hídricos porque eu estive 6 anos na condução dos recursos hídricos no Amazonas, né? E você vai ver que, na verdade, o que o caboclo joga, o que a pessoa joga na margem do rio, não é a mesma coisa que ele joga quando ele mora no rio, na área rural. Porque o que ele joga no rio e na natureza é o que é degradável, que é casca de fruta, resto de comida que os animais... E, na verdade, ele joga aquilo que não serve mais para a casa dele, não é? Só que o que nós temos que ajudar ele a fazer é reutilizar esse produto e não jogar no rio, nem jogar na natureza, não é? É diferente de muitas pessoas que saem de lancha e começam a atacar latinha de cerveja. Exatamente. Plástico, mais diversas coisas no meio do nosso rio. Infelizmente, a gente ainda vê muito. Falando um pouquinho do projeto Carboneutro, falando um pouquinho de gás carbônico, como é que está essa situação das emissões e o trabalho da Fundação Floresta Viva voltada a essa área? Olha, a questão do reflorestamento da área do areal, na verdade... Essa foi a ideia que o projeto tinha o nome chamado neutralização de carbono, né? Eu prefiro chamar de reflorestamento de área degradada. É até mais bonito, né? Não é? Eu acho que tem muito mais o apelo da Fundação, né? Então, eu acredito o seguinte, a Fundação tem digamos assim, a vontade, né, e o comprometimento de estar reflorestando e colocando de novo na natureza 1 milhão de mudas, né? Ela mesma já fez 10 mil nesses últimos 6 anos, né? Então, eu acredito o seguinte,
se a fundação plantar 1 milhão de mudas e isso não tiver viabilidade ambiental, de nada serve, não é? Então, o que a gente pretende fazer é isso. Se nós plantarmos 10 mil mudas, ou 100 mil mudas, ou 1 milhão de mudas, que seja viavelmente correto, não é? Que isso tenha viabilidade ambiental. Então, esse é o nosso chamamento, nosso apelo ambiental, né? E nós não podemos deixar de colocar e incorporar dentro da fundação aquilo que ela, na verdade, se propõe, que o nome dela já é bem explícito isso, né? A Floresta Viva e nela todo o seu contexto ambiental. Todo o arcabouço que traz a floresta. Junto. Exatamente. Normalmente, de vez em quando eu saio de lancha e eu vejo muito do que você falou ainda agora, que é a situação de pessoas que jogam besteiras na água. Como é que está a recuperação dos nossos rios aqui no Amazonas? Já que o que acontece? Alguns igarapés nossos estão praticamente acabados, mas o nosso rio ainda é preservado. Olha, essa questão, falando especificamente do Rio Tarumançu, que é onde a Fundação Floresta Viva está, né? O Rio Tarumançu, ele tem ainda em torno de 70% preservado, né? Ele, por estar na área mais afastada do centro da cidade, ele ainda consegue sobreviver bem, né? Agora, a gente vê que Manaus ele está expandindo para o lado das estradas, né? Tanto quanto para o outro lado do rio. E a bacia do Tarumã, ela pega toda aquela parte que vai da BR até o quilômetro 48,5 mais ou menos, né? Então, isso é um risco muito grande de contaminação, especificamente nos igarapés da bacia do Tarumã, né? Que dentre eles, pelo menos uns 6 aí estão completamente contaminados já, né? O da Bolívia, então, que muitos dos manauaras tomaram banho, né? Eu posso dizer a Cachoeira Alta do Tarumã, a Cachoeira Baixa do Tarumã. Quando criança, eu tomei muito banho lá e hoje é impossível tomar banho. Então, assim, o cuidado com as águas, né? A política ambiental do Estado do Amazonas, ela não pode estar embasada apenas na questão florestal, né? Nós temos que ter o grande cuidado com a questão das águas também, não é? Que é o nosso grande patrimônio. E muitas pessoas usam a terminologia de que é o petróleo do futuro, né? Isso eu não tenho nem dúvida. Fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.